Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de física. O tempo passou, mas a barulheira da região aqui continua mesmo. A gente vai continuar com esses sonzinhos de fundo aí, dando uma cara de aula, de sala de aula, né? Bom, hoje o papo é sobre semicondutores. Então vamos lá, os semicondutores, quem são os semicondutores? Semicondutores, como a palavra já está dizendo, eles não são condutores. Então não são metais, ok? E vamos, para poder falar sobre eles um pouquinho, vamos tentar lembrar como é que acontecem as ligações atômicas, né? Por que um átomo se liga a outro, como que ele se liga a outro? Formando moléculas, formando substâncias aí. Bom, vamos entender o seguinte, né? Vamos voltar lá nas ligações elétricas, nas ligações atômicas, como é que acontece a formação de substâncias, de compostos. Bom, um átomo, ele tem prótons, elétrons e nêutrons, né? E próton é sempre próton, nêutron é sempre nêutron, elétron é sempre elétron. Então, veja, a acomodação que os elétrons vão tendo em torno do núcleo, por conta da atração que o núcleo exerce sobre os elétrons, né, vão ser das mais variadas, mas vão ter um padrão muito parecido de átomo para átomo, né, daquela situação de que formam as camadas, né, K, L, M, M, né, ou 1, 2, 3, como se queira. Essas camadas, por sua vez, vão ter os seus subníveis, S, P, D, F, né, e esses subníveis também vão caber, vão suportar uma quantidade de elétrons, né, cada um deles, que vão formar desenhos, né, de probabilidades de se encontrar o elétrons, desenhos que parecem círculos, elipses, halteres, enfim, né, são as várias configurações que podem ter. E lembrando que essas configurações elas vão aparecendo por conta não só da atração dos prótons sobre os elétrons, mas da própria repulsão também de uma camada sobre a outra, né? A superposição de elétrons sobre elétrons que vão comprimindo por repulsão e vão modulando, modulando, né, esses níveis aí. Bom, então, moral das conversas, quando um átomo vai se ligar a outro átomo, vai ter que ter um motivo para acontecer isso. E esse motivo está associado ao quê? À energia. Ok? Então, por exemplo, as energias estão associadas à energia cinética dos elétrons, óbvio, né? E a energia potencial do elétron. Então, a energia potencial do elétron está relacionada com o quê? Com a atração do núcleo sobre ele. E a energia cinética é a energia que ele tem por estar ali em movimento em torno do núcleo. Agora, essa energia cinética pode estar sendo também aumentada de acordo com as eletrosferas, as camadas de elétrons subjacentes. O que faz com que um elétron muito isolado, numa camada muito externa, embora ele esteja compondo, né, o conjunto de cargas elétricas para equilibrar eletricamente o átomo, ele pode estar numa situação vulnerável que ele pode ser facilmente retirado desse átomo. Então, uma estabilidade da formação das camadas às vezes supera o próprio equilíbrio elétrico do átomo, né? Às vezes não, sempre, né? Então, por isso que acaba havendo, né, ligações elétricas. E dessas formações todas, né, o que a gente verifica com maior força, maior tensão, maior probabilidade, é a tal da regra do octeto. Ou seja, a última camada do átomo ser blindada com 8 elétrons. Então, se naquela camada suportar 9 elétrons, o que vai acontecer? Os 8 vão formar uma blindagem legal e o 9º elétron ele vai ficar meio que isolado numa outra camada fora, num outro nível fora desses 8. Então, esse elétron, embora ele esteja compondo ali o equilíbrio elétrico, né, por conta do número de prótons, ele está vulnerável a ser arrancado do átomo.
certo? Então é uma das configurações possíveis, né? E é claro que existem tantas outras aí. Então esse camarada vai provavelmente ser arrancado. Se ele for arrancado, o átomo se torna um íon positivo, que perdeu uma carga negativa. Então, no contexto espacial, ali existe um campo elétrico que não está neutralizado, certo? O que pode atrair um outro átomo que esteja numa outra situação, na qual, ao invés dele perder um elétron, ele capturou um elétron para formar a sua camada de 8 elétrons, de blindagem. Nesse caso, aquele átomo que capturou um elétron, ele também está desequilibrado eletricamente. Ele tem um elétron a mais. Então ele é um íon negativo. Então esse íon negativo tem um campo elétrico também voltado para dentro, né? Um campo elétrico negativo, enquanto o outro tem um campo elétrico positivo. Dois íons com campos elétricos opostos se atraem, formando composto iônico, né? Então esse é um tipo de ligação. Outro tipo de ligação é que os átomos querem compor, né? Os átomos tendem a compor essa regra do octeto aí, essa blindagem de 8 elétrons, e vamos supor ele tem 6 elétrons na última camada, no caso do oxigênio. O que acontece? Ele vai, quando próximo de outros átomos, ele vai tentar capturar outros elétrons. E nessa captura de outros elétrons, ele, por exemplo, captura 2 hidrogênios, que já vem com um próton, né? E aí ele acaba formando uma ligação. E o hidrogênio, que só tem um elétron, para ele ter uma blindagem mais completa, igual aquele dos 8, ele tende a ficar com 2 elétrons. Então, se você tem um próton só, eletricamente ele precisa de um elétron. Mas para ter uma blindagem sobre esse próton mais adequada, mais estável, ele pega 2 elétrons, certo? E aí ele acaba ficando negativo. E justamente isso que o oxigênio faz. Ele vai pegar o hidrogênio vai pegar o elétron do hidrogênio e ao mesmo tempo vai fornecer um elétron para aquele hidrogênio. Conclusão, o hidrogênio vai ficar junto do oxigênio, formando aquele 7º elétron que o oxigênio quer. E pegando um outro hidrogênio, ele vai ter um 8º. Agora você tem 2 hidrogênios com 2 elétrons e um oxigênio com 8 elétrons. E esse compartilhamento de elétrons que a gente chama de ligação covalente. Ok? Então como é que a gente divide esses camaradas aí, né? A gente divide lá eles na tabela periódica de acordo com a valência, né? Ou seja, a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A família do 3A, você tem lá o boro, o alumínio, galho. Aqui são os períodos, né? Então que vai de 1 até 8 e até 8. 8 o quê? 8 na última camada. Então já fechou lá a sua camada, tá blindadinha com 8. Significa que ele acaba não ligando com ninguém, já está com os 8, então ele não faz ligações. São os menos reativos possíveis. Né? Perdão, não é essa aqui não, lá na frente, a camada dos gases nobres. Nessa camada aqui, tem 5 elétrons. Então esse cara aqui quer pegar 3. Esse aqui tem 4 na última camada de valência. Bom, esse tem 4, quanto eles querem? Ele quer pegar 4 ou ele quer perder 4? Esse aqui tem 3. Né? Então quanto ele vai pegar 5 para formar 8? Então fica difícil, né? Dele pegar elétrons. Então o que acontece? Esses caras aqui são facilmente unidos a outros mais reativos, né? Mais eletronegativos. Mas esses caras aqui, ó, é aquela camadinha, aquela família de átomos que tem 4 elétrons na camada de valência. E como é que eles vão combinar? Eles vão pegar mais 4 elétrons, igual ao que ele tem na última camada, ou ele vai perder esses 4 que ele tem na última camada? Então fica exatamente no meio do caminho das tendências, né? Então o que esses camaradas fazem? Eles fazem muitas ligações curiosas.
Então você tem o carbono num período, você tem o silício no outro período, você tem o germânio no outro período. Ok? Então vamos, vou apagar aqui, vamos desenhar aqui umas combinações possíveis, tá certo? Vamos pensar aqui um monte de carbono se acomodando um ao lado do outro. Vamos olhar esse carbono aqui. Esse carbono, ele tem 4 elétrons, né, na última camada, chamada camada de valência. E aqui tem um carbono do lado dele. Esse carbono do lado dele está compartilhando um elétron com ele. Então agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Logo abaixo tem mais um carbono. E ele vai compartilhar mais um carbono aqui, ó. E agora ficou com 6. Desse lado tem um outro carbono. Ele vai compartilhar mais um carbono aqui. Vai ficar com 7. E aqui em cima então arranja mais um carbono. E ele compartilha então o 8º elétron. Enfim, ele vai compartilhar todos esses elétrons aqui. E vai ficar bastante estável. Certo? Ele vai ter os 8 elétrons na última camada. Então ele está estável. Beleza. Certo? Então isso aqui forma o grafite, o diamante, né? É uma estrutura bastante uniforme, ok? E fácil de se encontrar na natureza. Bom, e é exatamente em cima disso que a tecnologia do homem vai criar o semicondutor. E aí, então, como é que acontece isso? Vamos pensar que aqui, esse material de carbono fosse... vamos pensar no carbono, como na tecnologia praticamente não é o carbono que vai ser usado, é o silício. Vamos substituir esses carboninhos aqui por silício, que também tem 4 elétrons na última camada. Então agora estamos falando de silício, tá? É o silício que está na brincadeira aqui. Só que aqui no meio, ao invés de a gente colocar um silício, a gente vai colocar um outro elemento, que pode ser o elemento da camada da família 3, que só tem 3 elétrons, ou o elemento da camada 5, que tem 5 elétrons. Então vamos pegar o que está na camada 5, de 5 elétrons. Vamos pegar o fósforo. O fósforo tem 5 elétrons. Então o que vai acontecer com esse fósforo? Ele vai compartilhar um dos elétrons com esse aqui, 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 e vai sobrar um elétron. Vai sobrar um elétron. Vou colocar assim, para parecer que é elétron, né? Vai sobrar um elétron nessas combinações. E aí eu vejo, ó. Então, por que esse elétron está aqui? Esse elétron está aqui porque existem 15 prótons lá. Certo? Então, se distribui nas camadas internas, na camada de valência tem 5 elétrons. Esse aqui está sobrando, né? Bom, aí o que acontece? Poderíamos fazer uma ligação diferente também. Vamos supor que ao invés de ter uma ligação desse tipo, tivéssemos uma ligação com silícios e no meio você teria um boro. Ora, o que tem o boro? Por que o boro? Porque o boro agora tem 3 elétrons para participar dessa brincadeira, certo? Então veja, ele está ligado lá com o silício, 2A2, né? 2A2 aqui, 2A2 aqui, mas aqui ele tem um só, né? Porque, aliás, aqui ele não tem. Então ele tem um e aqui está faltando um elétron para poder ligar com o silício que estaria aqui. Ok? Então veja, está faltando um elétron ali, mas eletricamente está equilibrado, certo? Porque se esse aqui tinha 15, aquele lá tem bóron. Aqui ele está faltando uma camadinha porque ele tem 5 prótons lá dentro. 5 prótons prendendo 5 elétrons.
Então, ele não está eletricamente... ele está eletricamente neutro. Eletricamente neutro, certo? Mas aqui, para esse conjunto que está construído aqui, está faltando um elétron. Então, o que pode acontecer se juntar essa placa com essa placa, né? Essa construção aqui, essa plaquinha aqui com essa plaquinha aqui. Se juntar, é possível que esse elétron que está aqui seja deslocado para essa vaga aqui. E por que vai acontecer isso? Porque lá a força que, de combinação, né, elétrica acontece. Uma pequena excitação e isso já vai acontecer. E aí o elétron vai para aquele canto lá. Quando o elétron está migrando para aquela placa, ele está deixando para trás um íon positivo. E está criando do outro lado um íon negativo. Ora, isso vai criar um campo elétrico. Bom, gente, completando aqui o raciocínio, se a gente fizer uma junção de duas plaquinhas, uma que é doadora de elétron com uma que é receptora de elétrons, o que vai acontecer? Então vai haver um fluxo, né, de elétrons para lá. E à medida que os elétrons estão indo para lá, vai ficando aqui mais positivo. Por quê? Porque na verdade está expondo cargas positivas. Então, ao invés de estar acontecendo uma corrente espontânea, né, como num fio, não, aqui não, está havendo uma perda de cargas elétricas aqui, portanto expondo cargas positivas. Então aqui vai criando uma barreira de potencial dada por falta de carga elétrica aqui e excesso de cargas elétricas negativas aqui, ó. Falta de carga elétrica negativa aqui, porque vai ficando positivo, e lá, ganhando elétron, vai ficando mais negativo. A gente chama de N a placa que vai ceder elétrons, que vai ter as cargas negativas fluindo. E por P, a que tem as cargas, os espaços para serem, as lacunas para absorver esses elétrons. Portanto, aqui o que vai acontecer? Forma um campo elétrico interno orientado para lá. A gente chama isso de barreira de depressão. Certo? Bom, o que a gente pode fazer? Pensar em ligar aqui uma tensão externa. Se essa tensão externa for assim ligada, positiva aqui, negativa aqui, vai haver um campo elétrico externo contra essa placa daqui para lá. E esse campo elétrico vai fazer o quê? Vai intensificar esse aqui, porque está na mesma direção e sentido. Vai tornar isso aqui mais intenso. Então essa barreira de depressão se torna maior ainda. Isso faz com que não haja corrente elétrica daqui para lá. Impede que haja uma corrente elétrica para lá. Certo? E se a gente mudar? Então isso é chamado de polarização reversa. Tá? Agora, se eu fizer a polarização direta, com o positivo lá, negativo para cá, o campo externo agora está orientado contra o campo interno. Então o campo externo sendo uma intensidade maior, ele vai diminuir essa barreira de depressão. Vai contrair essa barreira de depressão até forçar que ela esteja no seu mínimo potencial possível. Por que ainda tem um mínimo potencial possível? Porque ainda existe lá
uma pequena quantidade de carga que vai daqui para lá, uma pequena quantidade de carga elétrica que vai fluir. Porém, a difusão da corrente de lá para cá vai ser maior. Então, essa corrente aqui aparece, né, como se isso aqui fosse um pequeno resistor, tá? Mas vai haver uma corrente que vai vir para cá, nesse sentido. E então, o que vai acontecer? Vai ser uma corrente, e aqui nós vamos ter uma barreira de potencial de, no caso do silício, 7 décimos de volt. Ok? Poderia não ser silício, poderia ser usado o germânio, que também, como nós vimos na tabela, né, está logo abaixo aqui, o potencial, quando a gente usa o germânio, vai ser de 0,3 volts. Quanto isso aqui é 0,7, 0,3. Mas, como tem outros tantos elementos que podem ser combinados, além desses dois, é possível então se fazer diodos que tenha uma outra composição, oferecendo o mesmo fenômeno, tá certo? E que, portanto, vai dar potenciais diferentes e que vão ser adequados a tecnologias que queiram ser utilizadas. Bom, essa barreira de depleção aí, ela está associada à concentração, né, de doadores e concentração de receptores na junção. Vai depender da temperatura, então, portanto, a gente vai ter sempre que saber a temperatura na qual isso aqui está funcionando. Vai depender também, a gente usa a constante de Boltzmann, né, para a gente fazer uma distribuição aí de partículas por mol aí. Então, enfim, tem vários fatores aí que tem que ser mensurados, né, não é só isso. Mas o principal é a concentração que você tem de doadores e de receptores de elétrons, ok? Então, basicamente, é essa a ideia do semicondutor. E a gente vai fazer alguma aplicação desse, fazer outro vídeo com aplicação diodo Zener, por exemplo, que é um dispositivo que ele vai num circuito com a finalidade de fazer uma proteção, né, para um circuito maior. Então, ele é colocado dentro de um circuito, de forma que ele vai proteger que não haja um excesso de variação muito brusca da tensão e, portanto, na corrente que serve a um circuito, tá bom? A gente já volta com esse complemento. Então esse aqui é um exercício padrão que a gente encontra aí e tal, onde você tem um diodo aqui, ó, diodo tipo Zener, que ele tem uma tensão, né, própria dele, a tensão dele, aquela tensão que a gente está falando, de 12 volts. Tá. Então significa o quê? Que ao chegar uma tensão aqui acima de 12 volts, passa a corrente por ele. Então vai haver uma corrente circulando pelo Zener. Mas se não tiver 12 volts, ele não abre, ele não funciona. Então ele funciona como uma barreira. E aí, portanto, a corrente não vai passar por ele, vai passar apenas pelo outro segmento aqui, né? Então a gente tem um paralelo associado aqui a um resistor. E o Zener está aqui para proteger essa peça que está aqui. O que é essa peça aqui? Pode ser qualquer outro circuito, pode ser um aparelho que tem que funcionar com uma certa tensão, né, até 12 volts, que se aumentar a tensão a corrente pode ser maior aqui, portanto pode queimar, danificar o aparelho. Então, como proteção, você tem um controlador aqui que é o diodo Zener, tá? Bom, então aqui vai ser, tem essas denominações em inglês, mas aqui é a tensão de entrada e aqui a gente vai calcular primeiro uma tensão de saída. Qual seria a tensão de saída? Para saber se esse Zener vai abrir, portanto deixar passar corrente por ele, ou não vai permitir a passagem de corrente. Então, para isso eu vou calcular
qual vai ser a tensão que está aqui, certo? Sobre o resistor de carga lá, que é o aparelho que você está protegendo. Então, como a gente faz isso? A gente tem sempre, né, como a gente sabe, olhar para a lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a resistência é tensão sobre corrente. Portanto, corrente é tensão sobre resistência e tensão é corrente vezes resistência. Tá? Bom, então a gente tem que usar a lei de Ohm para poder enxergar. Então eu quero saber essa tensão aqui. Então a tensão de saída vai ser R vezes I. Bom, R é a resistência do aparelho, tudo bem, resistência do aparelho. Vezes o I. Quem é esse I? É a corrente que está passando pelo aparelho. Só que eu não tenho aqui, claro, quem é essa corrente. Então, para eu achar essa corrente, eu venho aqui e vejo, olha, essa corrente tem que ser do tipo tensão dividido pela resistência. Tensão total pela resistência equivalente ao circuito. Então, no lugar desse I, nós vamos colocar quem? A tensão de entrada dividida pela resistência equivalente ao circuito. Então, nesse caso aqui, ó, vai ter que ser a soma dessas duas resistências. R1 mais RL. Então, fazendo essa conta, nós vamos chegar aqui a 4,7 kΩ vezes 18 volts. Aqui eu esqueci de colocar, 18 volts. Dividido pela resistência de 0,8 kΩ vezes mais a resistência de 4,7. Fazendo essa conta toda aqui, a gente vai chegar na tensão de 15, eu vou olhar aqui no resultado, 15,33 volts. Aí você fala, bom, então a tensão aqui sobre ele é 15,33 volts? Não, isso seria teórico. Isso só mostra que, como ela é maior que 12, ela vai ser suficiente para que o Zener abra. E ele está em paralelo. Então essa tensão aqui vai ser de 12 volts. Então toda essa conta aqui foi só para especificar que vai funcionar, que o Zener vai abrir para poder escoar correntes através dele. E aí, portanto, controlar a tensão sobre aquela carga. Então agora a gente apaga isso tudo aqui. Então a gente sabe então que a tensão agora é de 12 volts. O que eu vou fazer? Vou calcular agora a seguinte coisa. Se aqui a tensão é de 12 volts e aqui é 18 volts, quanto que tem de tensão aqui? Qual que é a tensão aqui? A tensão aqui é de 6 volts, tá? 6 e 12, 18. Aí eu posso calcular as correntes que irão passar por esse e por esse caminho. Então, por aqui a corrente total, vou chamar de I1, tá? Agora aqui ela vai se dividir para a corrente no Zener e para cá para a corrente na carga de loading, a carga aí do aparelho. Bom, então, como é que a gente vai fazer? Vou começar por essa aqui mesmo, né? A tensão, perdão, a corrente que vai passar aqui é a tensão de 12 volts dividida pela resistência.
Vou colocar quilo-ohms, para não ficar colocando por 10 a terceira. E aí você vai ter aqui 2, deixa eu ver aqui, 2, cadê minha conta aqui? 55. Então, como aqui é quilo, né? 10 a terceira, então vai ser 10 a menos 3 lá em cima. Então, miliampere. Então, essa é a corrente que vai passar por esse aparelho. Qual a corrente total? A corrente total é a que está passando aqui. Então, na tensão de 6 volts por essa resistência. Aliás, eu deveria ter feito essa aqui primeiro, né? Então, essa conta aqui vai me dar 7,31 miliamperes. Então, a partir daí, eu sei que a corrente que vai passar pelo Zener é essa menos essa. Né? É essa menos essa, pela lei de Kirchhoff, né? Vai dizer para nós quanto que sobrou para passar para cá. Então é 7,31 menos 2,55. A corrente no Zener vai ser 4,76 miliamperes. Então é assim que a gente faz uma contabilidade. E de quebra a gente pode saber também qual vai ser a potência dissipada no Zener. Dá para calcular a potência em todo lugar. Eu não calcular a potência dissipada no Zener. E por quê? Já vou dizer o porquê. Veja, é a corrente de 4,76 miliamperes vezes a tensão de 12 volts. Então essa potência aqui é de 50... Cadê a potência aqui? 57,12 miliwatt. Então essa potência vai dizer o seguinte: e se essa potência for superior ao que o Zener pode acontecer? Ele pode queimar e aí, portanto, não passar a corrente por ele, e aí o circuito já era. Né? Então tem uma potência máxima que ele pode suportar ali, tá bom? Então esse aí é o nosso exemplo tomado aí para fazer essa conversa sobre semicondutores aí, porque a gente fez em sala de aula. Falou, gente?